Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de melhoramento genético de plantas. E aí, como é que vocês passaram esse tempo aí? Semana passada a gente não teve aula, né? Porque foi feriado. E aí, aproveitou para descansar ou fizeram outras atividades de outros professores aí, né? É cheio de essas ensino remoto, né? À distância. Imagino que a quantidade de trabalhos deve ser muito grande nesse esquema que a gente está fazendo de aula aí, né? Mas infelizmente é o que a gente tem para hoje, né? Eu prefiro muito mais aula presencial do que aula à distância. Mas enfim, hoje nós vamos dar continuidade então à nossa matéria de melhoramento genético de plantas, falando sobre seleção de genitores, tá? Lembrando que a gente está sempre utilizando como roteiro esse livro, que é o que vocês têm disponível lá na nossa biblioteca, que é o Melhoramento de Plantas, do Aloysio Borém, do Glauco Miranda, que é a 6ª edição, tá vendo? Esse aqui é o azulzinho, está tão utilizado, né, que eu tive que remendar ele aqui, ó, até amarelo o livro, né? Eu até comprei a 7ª edição já, mas a minha está toda arrebentada também. A gente vai lendo, ó, vai lendo tanto. Engraçado, né? Porque você lê, mas você nunca cansa, porque sempre tem alguma coisa nova que você observa numa outra leitura. Lembrando que esse livro, na verdade, que é o Melhoramento Genético de Plantas, eu utilizo ele como roteiro, porque apesar de muitas informações, a gente também traz por fora, né, de outras fontes, mas eu sinto que vocês têm muita necessidade de acompanhar um livro, um roteiro especial. Então a gente optou por utilizar esse livro aí, tá bom? Lembrando que existem outros materiais muito bons também no mercado aí, mas a gente optou por esse daí, ok? Então vamos falar um pouco sobre seleção de genitores. Deixa eu marcar aqui. O OBS está gravando certinho. E vamos lá. Introdução. Vamos lá para a definição, né? E depois a gente vai explicando cada coisa que está aí. Então, o que seria a seleção de genitores, pessoal? É a escolha dos genitores que mais se adequam segundo os objetivos traçados para o lançamento de um novo cultivar. Então, isso aqui é meio óbvio, né? Porque, imagina o seguinte, você está trabalhando com melhoramento visando a resistência de uma dada doença, uma doença fúngica qualquer aí. Se você não escolher bem os genitores, será que aquela combinação da progênie, dos filhos, vão ter aqueles alelos de interesse que seria da resistência, caso os genitores, os pais, os progenitores não tiverem? Obviamente que não. Então você tem que selecionar de uma forma clara, objetiva, aqueles materiais, né, os genitores que têm aquela informação genética, né, por meio de seus alelos, e que consigam, de certa forma, transmitir essa característica de pai para filho, né? Então, de herança genética, obviamente. Então é muito importante essa parte aí. Apesar de ter muito gasto com recursos materiais, recursos em termos de área experimental, recursos com mão de obra e do próprio tempo, mas poderíamos dizer que talvez a seleção dos genitores seja a mais crítica. Porque se você pretende fazer melhoramento de algo, sendo que seus próprios genitores não possuem este algo, né, essa característica que você deseja, que você almeja incorporar nos seus cultivares, qual que é a probabilidade de êxito disso? É nula, né? Então tem que ter muito cuidado com essa etapa do programa de melhoramento, tá bom? Que seria a seleção de genitores. Então a importância, né? A probabilidade de obtenção. Deixa eu colocar o pointer aqui, que fica mais fácil de vocês visualizarem. A probabilidade de obtenção de genitores contendo as características objeto pode ser calculado pela multiplicação das probabilidades de obtenção de cada característica na população segregante. Galera, isso daqui a gente cansou de falar lá em genética, né? Na verdade, eu nem vou ficar falando isso aqui de novo. Quem tem dúvida, por favor, olhe lá no canal, no nosso canal aí, lá na playlist de genética lá. Leia e veja, ou assista, no caso, né, os vídeos que falam sobre mendelismo, que falam sobre genes ligados. Por quê? Lembra lá, a gente fala assim, nas listas de exercícios genéticos também tem vários exemplos, né? Eu falava assim, qual a probabilidade de se ter uma planta com essa e aquela característica? Você lembra que se eles eram genes
em cromossomos diferentes, eram produtos de probabilidades, né? Então você multiplicava a probabilidade de um com o outro. E quando eram genes ligados, tinha que tomar cuidado, porque estavam no mesmo cromossomo e com uma distância inferior a 50 centimorgans. Então, eles segregavam juntos, mas aí você fazia o produto de probabilidade de uma forma diferenciada. Está tudo explicado isso na aula de genética lá, pessoal. Então, isso daqui é óbvio. Tudo depende daquela fixação daquelas características que eu tanto almejo na minha planta. Ela é um produto de eventos que acontecem em nível citológico, né? Eu quero que minha planta tenha simultaneamente, tenha uma altura X. Vamos pensar na planta de milho, né? A altura de planta tal, a altura de espiga tal, comprimento de espiga, né? O número de fileiras na espiga, a arquitetura ereta da planta, sistema radicular mais profundo. Então você vai multiplicando a probabilidade de cada evento desse daí e você vai chegar naquela probabilidade final que seria a chance de você encontrar aquele ideótipo daquela cultura. Mas vamos supor, se você deseja incorporar no seu programa de melhoramento, nessa planta de milho que eu falei, uma resistência a uma dada doença, por exemplo, e se o genitor não tiver esse alelo de resistência, você vai ter um filho. Qual que é a chance de você ter um filho resistente se os genitores não têm esse alelo? É zero. Então, aquele produto de probabilidade lá, assando a possibilidade de ser zero, você lembra que você não vai ter chance alguma de ter aquele tipo de genótipo. Nas listas de exercício de genética tinha tanto exemplo desse, né? Então, nem vou ficar me alongando aqui demais não, tá? Mas é óbvio, né? Então é muito importante, pessoal, tem que tomar muito cuidado na seleção desse tipo de material para que você tenha êxito no seu programa de melhoramento. E a gente tem alguns critérios que a gente lança a mão para tentar ser mais assertivo e mais exitoso possível, tá bom? Então, a gente pode classificar os tipos de cruzamentos, né, segundo a finalidade dele, né? Então, e daqui também no próximo slide, ver com relação à diversidade genética. Mas vamos ficar primeiro nesse daqui, que é os tipos de cruzamento segundo a finalidade, ok? Então a gente tem 3 finalidades basicamente: desenvolvimento de cultivares, desenvolvimento de germoplasma e estudos genéticos. Vamos ver cada um deles aí, tá? Primeiro lá, desenvolvimento de cultivares, realizado entre genitores agronomicamente superiores e adaptados. Gente, tá óbvio, porque se você vai desenvolver uma cultivar, você quer agilidade, você quer rapidez, né? Preferencialmente, né? Para que você possa rapidamente lançar esse material no mercado, consiga receber os lucros dele e manter seu programa de melhoramento a curto, médio e longo prazo, né? Esse seria o ideal. Então, se você vai desenvolver uma cultivar, obviamente que o interessante seria você cruzar materiais que já tem em sua composição atributos biológicos interessantes. Então, muitas das vezes, você utiliza plantas que são agronomicamente superiores e já adaptadas àquela localidade que você pretende lançar. Então, você pega vamos supor, você pega uma cultivar boa contra cultivar boa, então você cruzando bom com bom, é óbvio que vai surgir bom, é óbvio, né? Então, o desenvolvimento de cultivar tem essa ideia de você desenvolver um material, né, de uma forma rápida e eficiente, né? Não que os outros não tenham outras metodologias de desenvolvimento de cultivar, mas esse é um tipo de cruzamento que tem essa finalidade, tá bom? Outro tipo de finalidade seria o desenvolvimento de germoplasma, também conhecido essa etapa como fosse um pré-melhoramento, né? Então, o que acontece nela? Cruzamento entre material exótico com melhorado ou adaptação de germoplasma às condições ambientais. O que quer dizer isso? Então, vamos lá. O que seria um material exótico que está escrito ali? Exótico é um material que não é nativo àquela localidade, né? Então, vamos supor, você pega tá querendo plantar aqui em Minas Gerais, né? Aqui em Uberaba, um material X de soja. Mas essa soja que você está plantando aqui, ela veio de outra localidade, né? Veio de uma região fria, por exemplo, veio lá da Argentina. Será que ela vai produzir bem aqui? Obviamente que não. Ela tem que passar por um período de adaptação. Então, muitas vezes você pega esse material que é exótico, né, e vai cruzar com um que já é mais ou menos adaptado aqui. Mas você pegou esse material que veio lá da Argentina, né, desse material que veio lá da Argentina, porque você acha que tem uma característica muito importante que ele pode agregar
na sua cultivar que você vai lançar no final do processo, né? Então, esse material, por ele não ser muitas vezes um material melhorado, ele é conhecido como se fosse uma etapa pré-melhoramento, antes de você iniciar um programa de melhoramento. Então ele é conhecido como pré-melhoramento, né? Porque o melhoramento mesmo seria, a gente pode classificar dessa forma, seria quando você utiliza os métodos de melhoramento, seja eles introdução, seja baseado em seleção, ou seja baseado em hibridação, que será a matéria da segunda prova ou do segundo estudo dirigido nosso, tá bom? Então esse seria o desenvolvimento de germoplasma. E o último, que seria também possível, né, seria estudos genéticos. Você está fazendo cruzamentos com a finalidade de realizar estudos genéticos. Então, visa conhecer a característica, né, se é qualitativa, se é quantitativa, se acontecem interações aléricas, não aléricas, se são genes ligados, se tem alelismo múltiplo e pleiotropia. Então, essa é uma outra possibilidade que você pode lançar a mão utilizando as combinações ideais desses genitores. Existem vários tipos de delineamentos genéticos, pessoal, que você pode realizar esse tipo de estudo, né? Por exemplo, um tipo de delineamento genético estatístico que é possível de se lançar a mão para estudos genéticos é um conhecido como dialelos. Tem um dialelo completo, dialelo parcial, dialelo circulante. Então, cada um deles tem sua metodologia específica, né? Tem suas vantagens e desvantagens, mas todos visam, basicamente, você conhecer melhor aquela característica, conhecer melhor aquela população que você tem de melhoramento, né, para que você possa, dessa forma, trabalhar esse material de uma forma mais exitosa, você tenha mais sucesso no seu programa de melhoramento. Porque como é que eu vou fazer um melhoramento de alguma coisa, sendo que eu não sei o que é essa coisa, né? Então, por isso vem todo aquele conhecimento lá na genética. Estudo da característica, como aquela característica estudo da herança, né? A gente viu lá na genética, eu não vou repetir aqui não. Quem quiser relembrar, vê lá na parte de mendelismo. Nós falamos etapa por etapa lá do Q quadrado, tudo mais, lá como a gente utiliza basicamente naquilo lá, tá bom? Falamos de interações aléricas, não aléricas são as epistasias, né? Interações aléricas são aquelas de dominância, dominância completa, condominância, genes letais. Então tá tudo isso lá em genética, né, pessoal? Então eu vou ficar repetindo isso aqui não, porque quem tiver dúvida, por favor, dá uma olhada lá no capítulo de mendelismo, que está na playlist de genética nossa aí, tá? De estudos genéticos. Então é uma possibilidade de você selecionar genitores para que você tenha esse tipo de estudo, tá? Que seria o estudo da característica em si. Então, outro tipo de cruzamento que pode ser feito, mas agora objetivando, né, a diversidade genética, nós podemos categorizar, né, da seguinte forma: cruzamentos convergentes e cruzamentos divergentes. Então, lembre-se, o que é uma convergência? Você parte de uma base ampla para uma base única, né? Então, essa é uma pirâmide, lá para cima a base está subindo, uma base única. Base larga e vai afunilar, então está convergindo. O outro seria o contrário, você está partindo de uma base única, né? Uma base estreita e vai ampliando, né? Então você vai divergir, vai ampliar, né? Então, o que seria o cruzamento convergente? Convergente, a distância genética entre os genitores é pequena, ou seja, não são aparentados. Logo, tem-se uma alta produção e baixa variabilidade genética. Então, é o seguinte, você está cruzando indivíduos que eles compartilham muitos alelos entre si, né? Então, você pega uma planta, né? Vamos supor, né? Você pega uma planta, vamos supor uma planta de milho. Você pegou uma planta de milho lá, aí você pega 2 sementes daquela espiga. Tá? Aí, se você cruzar aquela semente com aquela outra semente oriunda da mesma espiga, é um tipo de cruzamento convergente. Por quê? Porque aquelas 2 sementes, com certeza, elas compartilham muitos alelos entre si. E dependendo do tipo de cruzamento que foi entre esses 2 genitores, né, para formar aquelas 2 sementinhas ali, elas vão ter maior ou menor nível de endogamia, maior coeficiente de endogamia, né? Vão ser mais próximos ou mais divergentes entre eles. Tá bom, pessoal?
Então, de uma forma geral, o que a gente pode perceber? Toda vez que tem cruzamentos convergentes, de uma forma geral, você está cruzando esses que são próximos, que já tem alelos favoráveis compartilhando entre eles, você tem uma alta produtividade, né, a curto prazo, assim, né? Mas o que representa isso em termos de variabilidade genética? É mínima, né? Porque se eles compartilham os mesmos alelos, que variabilidade genética vai ter naqueles grãos daquela espiga que eu falei, né? Não vai ter quase nenhuma, né? E dependendo, vai ter nenhuma mesmo da estrutura do cruzamento que foi daqueles tipos de genitores lá, né? E se for um cruzamento divergente, né? O cruzamento divergente é o oposto do convergente. Então, no divergente, a distância genética entre genitores é grande, ou seja, são aparelhos. Opa, tá errado meu slide, igual que eu vi aqui. Não são aparentados, faltou um não aqui, né? Não são aparentados. O pessoal tá vendo aqui, ó. Distância genética entre genitores é grande, ou seja, não são aparentados. Tá faltando um não aqui, ó. Vou até arrumar depois, uma falha aqui. Logo, tem-se uma baixa produção e alta variabilidade genética. Né? Então vamos lá. Você está pegando materiais que de forma alguma eles compartilham os mesmos alelos. E aí quando você cruza um com o outro, muitas das vezes aquela geração filial ali, ela pode ter uma baixa produtividade, né? Mas você, dessa forma, cruzando materiais que são muito divergentes entre eles, você tem um ganho de variabilidade genética, né? Então, você tem que, quando você trabalha num programa de melhoramento, você tem que ponderar muitas vezes o que é melhor, você realizar cruzamentos convergentes ou realizar cruzamentos divergentes. Porque no convergente eu tenho uma média, estou usando bom com bom, por exemplo, uma média de produção dos meus fios será alta, só que a minha variabilidade genética vai ser menor. Igual ao passo que falando de diversidade, cruzamentos divergentes, eu estou cruzando indivíduos que são, não compartilham os mesmos alelos, então, às vezes, aqueles alelos não são tão bons entre si numa primeira combinação, mas se você pegar aqueles indivíduos e cruzar entre eles novamente, pode surgir um segregante transgressivo ali que supere muito o melhor, tá? Né? Então, devido àquela alta variabilidade genética. Então, tudo isso tem que ser ponderado e avaliado muito bem antes de você lançar a mão dessa decisão. Se você quer fazer um cruzamento convergente ou divergente, tá bom? E aí, quais tipos de genitores a gente pode utilizar, né, no meu programa de melhoramento? Então, a gente pode utilizar linhagens elites. O que são linhagens elites? A gente fala do que é linhagem. Linhagens ou linhas puras, né? A gente já falou isso para cansado de falar com vocês desde a genética lá. São materiais, né, que as linhagens, são materiais que têm um alto nível de homozigose, né? Então você vai ver o genoma daquela espécie, eles têm a grande parte do genoma deles, né? Aqueles locos, eles estão em homozigose. Azão, bezão, cesão, desinho, ezinho, e assim por diante. Mas, nesse caso, como é uma linhagem elite, além de estar em homozigose, é uma homozigose dominante, uma homozigose boa. Por quê? Quanto maior a quantidade de alelos favoráveis aquela linhagem tem, maior a expressão fenotípica do caráter. Então, essa seria uma linhagem elite. São linhagens que ela tem um comportamento per se elevado, né? Podemos utilizar também cultivares em uso, então, ou seja, cultivares que estão utilizados no momento, né, naquele momento que você está realizando esse programa de melhoramento. Podemos utilizar também, inclusive, cultivares que já foram utilizados no passado. Às vezes tem muitos cultivares que foram utilizados no passado que tem uma certa estrutura genética interessante que eu posso lançar a mão também no programa de melhoramento, né, para o desenvolvimento de novas cultivares. Então percebam que aqui, muitas das vezes aqui, a gente pode perceber que da linhagem elite ou cultivar em uso, se você realizar o cruzamento entre elas, né, entre cultivar em uso, ou linhagem elite com linhagem elite, pode ser que elas compartilhem os mesmos alelos, né, e aí seja um tipo de cruzamento convergente. Então você rapidamente lança um material interessante, né, mas às vezes você perde um pouco a médio ou longo prazo, talvez, devido à escassez de variabilidade genética. Você não permite com que novas combinações genotípicas surjam na sua população, tá bom? E a gente pode colocar aqui, como se fosse uma contrapartida nos cruzamentos do tipo divergente, o uso de linhagens com características específicas e acesso de bancos de germoplasma. Por quê? A linhagem com característica específica é uma linhagem que, vamos supor, ela
é uma linhagem que agronomicamente ela é inferior, tá? Tem alguns aspectos, como por exemplo, ciclo que não é o desejado, tem a deiscência de vagem, né? E outras características que a gente pode citar aí, né? Que não seriam interessantes para algum tipo de situações, né? E aí, mas, contudo, porém, entretanto, todavia, ela tem uma característica que é muito interessante, que ela tem resistência àquela dada doença que a gente falou. Então, você utiliza aquela planta somente para incorporar aquela característica naquela sua cultivar de interesse. Né? Então, tem que ser utilizado com muito critério, tanto a linhagem com características específicas, quanto o acesso de banco de germoplasma, porque nessas duas situações, apesar de eles terem uma grande variabilidade genética, esses materiais, do ponto de vista agronômico, ele deixa muito a desejar. Né? Nós podemos colocar naquele tipo de classificação de cruzamentos divergentes, né? Mas do ponto de vista daqueles tipos de cruzamento com segunda finalidade, segundo tipo de cruzamento segunda finalidade, podemos falar que a linhagem com característica específica ou acesso de banco de germoplasma se enquadrariam talvez num pré-melhoramento, né, devido a essas quantidades de aléus que eles levam, que são inferiores do ponto de vista agronômico, mas talvez devido a essa característica altamente específica, que naquele momento me interessa no meu programa de melhoramento, ele possa ser cogitado na incorporação no meu programa de melhoramento. Muitas das vezes, quando eu lanço mão dessa acesso de banco de germoplasma ou linhagem com características específicas, eu coloco no bloco de cruzamento uma única vez esses materiais e faço retrocruzamentos para que eu fixe, na verdade, o genitor recorrente, tá? Então essa linhagem, esses acessos, ele entra como doadores, parentais doadores. Mas não se preocupe com isso não, porque apesar de comentar alguma coisa rapidamente de retrocruzamento lá em genética, nós vamos ver o método de melhoramento em si, denominado retrocruzamento, aqui na nossa disciplina, na segunda parte dela, tá? Mas eu estou adiantando aqui para vocês verem que está tudo interligado, a genética e o melhoramento, tá bom? E para finalizar esse capítulo aí, né, nós podemos classificar também a seleção de genitores segundo as filosofias que cada pesquisador gosta de trabalhar, né? Por quê? Porque basicamente tem dois tipos, que é a maximização do ganho genético, né, e a maximização do desempenho da população. Tá? Então vamos pensar aqui. Vamos ler essa fórmula aqui, ó. Maximização do ganho genético, ou ganho de seleção, tá vendo? GS, ganho de seleção, é igual a herdabilidade, né, vezes o diferencial de seleção, que é DS, tá? Então, H2 é herdabilidade, DS diferencial de seleção. Lembrando que a gente já viu isso na genética também. Diferencial de seleção, o que é? É a média dos indivíduos selecionados menos a média da população original, tá bom? Isso nós vimos lá na genética quantitativa. Quem tem dúvidas, vai na playlist lá de genética e olhe, por favor, a aula de genética quantitativa. A gente falou sobre isso lá. Mas, vamos pensar aqui. O ponto capital, quando nós trabalhamos com a maximização do ganho genético, nós queremos aumentar, basicamente esse componente seria a herdabilidade. E como nós aumentamos a herdabilidade, pessoal? Pensa aí. Nós já falamos isso lá no capítulo de herdabilidade, hein? Como que a gente aumenta a herdabilidade? Tem várias formas diferentes, né? Mas vamos pensar aqui no sistema aqui que a gente está falando, que seria da seleção de genitores. A herdabilidade ela é em função da variância genética, você lembra, sigma 2G, dividido pela sigma 2E, né? Que seria a variância ambiental, tá? E aí, se eu aumento a minha variabilidade genética, eu aumento a minha herdabilidade. Eu aumentando a minha herdabilidade, com uma multiplicação, eu vou aumentar o produto final aqui, ó. O meu ganho de seleção ele vai ser maximizado.
Então, muitas das vezes, quando o melhorista opta por trabalhar na linha da maximização do ganho genético, ele está colocando no bloco de cruzamento, selecionando os genitores que tem uma grande variabilidade genética entre eles, né? Porque, como eles têm uma grande variabilidade de genética entre esses genitores, né, você maximiza a variância genética. E maximizando a variância genética, você maximiza a sua herdabilidade. E, como consequência, você maximiza o seu ganho de seleção, né, o seu ganho genético. Então, essa seria uma linha de raciocínio quando se trabalha na seleção de genitores para você aumentar o ganho genético, tá? E vamos pensar aqui, se eu estou utilizando esse tipo de filosofia, que seria a maximização do ganho genético, que é o primeiro aqui, qual tipo de cruzamento eu estou fazendo segundo a diversidade genética? Um cruzamento convergente ou um cruzamento divergente? Divergente, né? Então, quando eu trabalho com a maximização do ganho genético, eu estou trabalhando com cruzamentos divergentes, porque eu estou cruzando indivíduos que são divergentes entre eles para maximizar minha variabilidade genética. Então, o meu ganho em curto ou médio prazo, o meu ganho em termos de produtividade, por exemplo, ele pode ser menor, né? Mas, com o passar das gerações, com a recombinação gênica que vai existindo de geração após geração, com certeza surgirá daquelas combinações ali indivíduos que são superiores em relação aos seus genitores, né? Então, essa seria a linha de raciocínio da maximização do ganho genético. Beleza? Ficou claro? Então, tá bom. Então vamos para o próximo. Já com relação à maximização do desempenho da população, olhem a fórmula aqui. Agora que eu vi aqui saiu com... não. Agora está certo. Olha aqui, ó. A média da população melhorada é igual à média da população original mais o ganho de seleção. Aí fala, nossa, Ramon, mas o ganho de seleção aqui, ele é um componente, né, da fórmula. Porque aqui na maximização do desempenho da população, tá vendo aqui, ó, a média da população melhorada é igual à média da população original mais o ganho de seleção, ou o ganho genético. Então, como isso aqui é uma parte da fórmula, qual que seria uma forma eficiente de eu utilizar aqui, né, rapidamente, de eu maximizar essa população melhorada aqui? É cruzando bom com bom. Porque se eu cruzo bom com bom, pessoal, vamos raciocinar aqui, ó. Essa média da minha população original, ela já tende a ser elevada. Então, eu não preciso me preocupar tanto com a variabilidade genética, ela vai estar implícita aqui no ganho de seleção. Porque se eu já cruzo indivíduos cuja média já são elevada, a média de produtividade, por exemplo, né? Ou de qualquer característica, mas estou falando de produtividade que é mais fácil de visualizar. A produtividade de grãos, por exemplo. Imaginem, se eu estou cruzando indivíduos com a média elevada, ele já tem grande quantidade de alelos favoráveis em cada um deles. Então, muitas das vezes, esses alelos que estão aqui nessa linhagem A e na linhagem B, muitas das vezes são os mesmos. Por serem os mesmos, pensem aí, qual tipo de cruzamento, segundo a divergência genética, eu estarei enfatizando aqui? O cruzamento convergente ou o cruzamento divergente? É o convergente, né? Sempre que é o oposto do primeiro. Porque no cruzamento convergente aqui, eu vou cruzar bom com bom. Então, muitas das vezes, esses bons, eles já compartilham os alelos entre eles, aqueles alelos de interesse agronômico. Aí eu maximizo rapidamente a média da população original. Vai ter um ganho de seleção? Com certeza, mas ele vai ser minimizado devido a esses alelos serem similares, né? Na verdade são idênticos, né? Entre esses indivíduos aí. Então, por isso, pessoal, você, nessa linha de raciocínio da maximização do desempenho da população, você tem ganhos
genético, você tem uma elevação da sua média, da sua proporção melhorada, um ganho na produtividade, né, a curto e médio prazo, só que a longo prazo esse ganho não vai se sustentar, porque como você cruzou indivíduos que são geneticamente próximos, compartilham os mesmos alelos, então o nível de endogamia elevado, o grau de parentesco elevado, perdão, você não vai permitir que novas combinações ou recombinações gênicas surjam ao longo das gerações posteriores. Então, você atinge o platô de produtividade mais rapidamente, né? Então, vocês podem ver que tudo tem vantagem e desvantagem, né? Então, vamos pensar, se você fosse contratar uma empresa, pensando em curto prazo, talvez fosse interessante você utilizar cruzamento de bom com bom para você maximizar o desempenho da população. Então, você rapidamente lançaria materiais a curto e médio prazo. Mas, se você pretende ser uma coisa sustentável ao longo do tempo, não menospreze a primeira, que seria a maximização do ganho genético, porque você vai ter ganhos genéticos ao longo das gerações, né? Então, devido ao surgimento de novas recombinações gênicas. Então, pessoal, seria basicamente isso daí do capítulo. Tem outras informações lá, mas eu acho que para nível de graduação isso aqui está suficiente, tá bom? No mais, qualquer dúvida, favor entrar em contato comigo, né? Eu estou respondendo as dúvidas que o pessoal passa de tartaruga, mas eu estou respondendo. E qualquer dúvida, favor mandar lá no WhatsApp ou mandar no próprio YouTube aí, né? E fique à vontade, porque o importante é não ficar com dúvida. Se ficou com dúvida, meu filho, vai ser pior, porque muitas vezes uma matéria depende da outra para aprofundar a compreensão, tá? Então, por favor, não deixe acumular. Mas é isso aí. No mais, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela companhia. Até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.